O vinagre é uma solução diluída de ácido acético, elaborada de 2 processos consecutivos. A fermentação alcoólica, representada pela conversão de açúcar em etanol por leveduras, e a fermentação acética, que corresponde à transformação do álcool em ácido acético por determinadas bactérias. O ácido acético é um ácido orgânico que pertence ao grupo dos ácidos carboxílicos e apresenta alta gama de utilizações. Uma de suas principais ações é como agente antimicrobiano. Em uma análise bacteriológica in vitro, verificou-se que o ácido acético a 2 e 5% é eficaz sobre Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Posteriormente, estudos in vivo também demonstraram a atividade antibacteriana desse ácido. Diante disso, o vinagre pode ser utilizado como agente antimicrobiano devido à sua concentração do ácido acético. Considerando que a obtenção do vinagre é feita por fermentação, assinale a alternativa que mostra o que deve ocorrer no meio de reação para que a indústria obtenha maior quantidade de vinagre. Então, gente, coisas que a gente vai lembrar antes de entrar realmente na questão. A fermentação, né, ela é uma reação química em que você tem um substrato ali, ó, no primeiro caso, o açúcar, que vai ser transformado em etanol. Depois a gente vai fazer uma outra fermentação, que eu pego o etanol como substrato e transformo em ácido acético. Então, a fermentação é uma reação química que eu tenho um substrato que é transformado em determinados produtos, mas ela na ausência de oxigênio. Se você tem oxigênio, normalmente você não tem essas leveduras e bactérias que promovem essa fermentação. Então, esses micro-organismos que realizam a fermentação, nós dizemos que eles são anaeróbios estritos. O que isso significa? Que eles só agem, eles só existem na ausência de oxigênio, ok? Então, outra coisa que a gente tem que pensar, se é uma reação química, pessoal, a fermentação vai levar em consideração todos os fatores lá da química, que a gente chama de cinética química, que é o que aumenta, né, a velocidade de uma reação. Porque toda reação química é regida pelas mesmas regras, ok? Então, o que ele quer? Que a gente haja para aumentar a quantidade de vinagre. Se eu reduzo a temperatura, eu reduzo a produção. Por quê? Sempre que eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas e aumento a reação química. Então, eu produzo mais. Então, aqui deveria ser aumento da temperatura para aumentar a produção de ácido acético. Letra B, aumento da concentração de glicose. O que acontece quando eu aumento a glicose? Que é o nosso açúcar. Eu estou aumentando a quantidade de substrato. O que é o substrato? É o reagente. Então, se eu tenho mais reagente, consequentemente, eu vou ter mais produto, que é o ácido acético. Então, essa é a nossa resposta. Ao aumentar a quantidade de glicose, eu aumento a quantidade de ácido acético. Ok? Letra C, elevação do nível de oxigênio. O que nós comentamos? Que é em anaerobiose. Eu não posso ter oxigênio, ok? Adição de álcalis. O que são álcalis, pessoal? Álcalis são bases. Essas bases são opostos aos ácidos. Então, se eu coloco base ali, eu vou mudar o pH, eu vou desfavorecer a produção do ácido acético. Então, também não é a nossa resposta. E, por último, inclusão de bactérias aeróbicas. Então, o aeróbico é o que precisa de O2. Não é o caso das nossas bactérias fermentadoras. Então, também não é a nossa resposta. Por isso, letra B.